Fala aí, rapaziada, vamos direto para mais uma questão do Enem. E como você pode observar aqui, né, antes de tudo você já tem que introduzir esse contexto na sua cabeça. A gente está numa questão de geometria plana, beleza? A gente está numa questão de geometria plana, porque a gente tem uma figura geométrica plana, certo? Então, vamos lá. Ele está me falando aqui, ó, já antes de eu ler isso daqui, utilize 1,7 como aproximação para a raiz de 3. O valor de R, né, o R maiúsculo em centímetros é igual a... Ou seja, a gente tem esse raio grande aqui, né? Ele quer saber qual que é esse raio grande e ele vai me dar outros pedacinhos aqui para fazer isso. Questão clássica, né? Então, olha só, cara. Quando a gente olha assim, raiz de 3, o que você tem que pensar quando você vê raiz de 3 aqui no Enem? Já tem até 1,7, né? Mas o que você tem que pensar quando você vê a raiz de 3? Cara, a raiz de 3 é fórmula. Quais fórmulas a gente tem em raiz de 3? Pô, raiz de 3 a gente só tem em trigonometria, né? Trigonometria, mas isso daqui não é trigonometria, tá? Isso aqui é plano. Então, quando a gente vê aqui trigonometria ou triângulo equilátero, porque a fórmula do triângulo equilátero a gente tem a raiz de 3, tá? Triângulo equilátero. Quando a gente tem aqui um triângulo equilátero, que tem os três lados iguais, o que a gente tem? A gente tem a área dele, a área do triângulo equilátero é lado ao quadrado raiz de 3 sobre 4. Então, olha aqui a presença da raiz de 3. A gente tem a altura do triângulo equilátero, que é lado raiz de 3 sobre 2. Então, de novo, a gente tem a presença da raiz de 3 aqui. Tá? Então, vamos lá. A gente vai usar uma dessas duas fórmulas aqui. A gente já sabe disso aqui, até mesmo antes de fazer a questão. Em um sistema de dutos, 3 canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R, maiúsculo. Ou seja, a gente tem 3 canos aqui soldados e esses 3 canos têm raio de 30 cm, como está apresentado aqui, né? Medida R. Para posteriormente ter fácil manutenção, é necessário haver uma distância de 10 cm entre os canos soldados e o cano de raio maior. Ou seja, tem essa distância aqui de 10 cm. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura. Então a gente tem, beleza, tem a garantia aqui desse espaçamento com o espaçador de metal, 10 centímetros. E ele quer saber o raio desse círculo maior aqui. É simplesmente isso, cara. Ele fala qual o valor de R em centímetros é igual a. E nessas horas assim, o olhômetro ajuda muito, cara. Geometria plana é sempre olhômetro. Até a espacial eu diria que tem olhômetro também. Mas a geometria plana tem muito olhômetro, cara. Olha aqui, daqui até aqui vocês... na verdade aqui não, né? Daqui até aqui, ó, veja bem. Daqui até aqui você sabe que tem 30 centímetros, porque o raio é 30 centímetros. Então você sabe que isso aqui é 30 com mais 10. Ou seja, aqui a gente tem 40, tá? A gente tem 40. Aqui para baixo a gente tem 30 mais um pouquinho. Ou seja, aqui a gente tem 70 mais alguma coisa, mas bem pouquinho. Que aqui nas alternativas a gente tem 70 mais algum bem pouquinho, pode ser considerado como 4 centímetros. A gente pode marcar já a letra C, beleza? Porque 74. Ou seja, já daria pra gente fazer assim no olhômetro. Mas para calcular, para ter uma precisão maior, porque a gente só conseguiu colocar dessa forma aqui por causa das alternativas, tá? Mas se as alternativas tivessem de outra forma, tipo aqui tivesse 64, aqui 73, aqui 72, 71, 70, entende? Você não poderia fazer isso, certo? Mas nesse caso aqui as alternativas permitem. Porém, para calcular, vamos considerar que isso aqui, as alternativas não estão desse jeito. Para calcular, o que a gente vai usar? Cara, a gente sabe aqui, como eu falei, que aqui, daqui até aqui, ó, dessa extremidade aqui até o meio tem 40. E até essa outra extremidade aqui tem 70.
Como que eu vou saber qual é esse pouquinho? A gente poderia calcular quanto que é o 30 mais esse pouquinho e somar com 40. Como eu vou fazer isso? Então vamos lá. A gente poderia, cara, isso aqui tá com muita cara, não tá? Ó? Ele tá lembrando muito um triângulo isso daqui. Ou seja, a gente tem aquele contexto do triângulo equilátero inscrito numa circunferência, né? Qual é a história do triângulo equilátero inscrito numa circunferência? É essa história aqui, ó. É o triângulo equilátero que puxa as 3 pontas aqui, né? Finge que isso aqui está encostando. Aqui, quando a gente tem um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, a gente consegue descobrir o raio dessa circunferência. Aqui o R, tá? A gente tem um raio dessa circunferência. E a gente consegue descobrir através de uma fórmula. A gente sabe que o raio da circunferência é igual a 2/3 da altura desse triângulo equilátero. E qual é a altura do triângulo equilátero? Está aqui embaixo, né? Ele não deu raiz de 3 à toa aqui. Ele deu para a gente usar. Então, vamos lá. Vamos utilizar isso daqui. Porém, antes a gente tem que, né, fazer o triângulo aqui. Cadê o triângulo? Esse daqui poderia até ser, mas ele está cortando muito aqui, ó. Tá vendo? Ele está cortando tudo aqui e está ficando meio errado. Então a gente pode setar, como a gente tem um ponto aqui, a gente pode colocar outro ponto aqui no meio, outro ponto aqui no meio desse outro triângulo e fazer um triângulo equilátero aqui, ó. Calma aí. E fazer um triângulo equilátero. Beleza? Ele fez isso daqui para lembrar a gente de um triângulo. Então, beleza, daqui até aqui a gente sabe que tem 40, né? Tá de boa. E daqui até aqui a gente tem 30 mais alguma coisa. Vamos lá, esse daqui vai ser o raio. Não vai? Da circunferência aqui. Digamos que a gente tem uma circunferência aqui. Tá? Esse aqui vai ser o raio. Então, como que a gente faz para descobrir o raio? Primeiro a gente tem que saber a altura. A altura do triângulo equilátero é o lado vezes a raiz de 3 sobre 2. O lado, nesse caso aqui, qual que é o lado? Ó, a gente sabe que aqui tem 30 de raio e aqui tem 30 de raio. Então tem 60. Então o lado é 60, já que é o triângulo equilátero. Então isso daqui, ó, H vai ser igual a 60 vezes 1,7, que ele deu aqui como aproximação para a raiz de 3, né? Vezes 1,7 sobre 2. Se a gente fizer 60 vezes 1,7, vai dar 102. Mas eu vou fazer aqui só para comprovar. Ó, 1,7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 6, 42. Ou seja, de 420. Puxa aqui embaixo. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 6, 6. Soma aqui. 0, 2, 10. 1020. Tem uma vírgula. Corta aqui, vírgula. Então isso aqui deu 102 dividido por 2. Ou seja, a altura do triângulo equilátero é 51. 51, ok. A gente sabe que o raio vai ser 2/3 da altura, ou seja, 2/3 de 51. O raio da circunferência vai ser 2/3 da altura do triângulo equilátero. Seja 2 sobre 3 vezes 51 sobre 1. Isso aqui vai dar 102 dividido por 3. Vou fazer aqui, ó, 102 dividido por 3. Dividido por 3, ó. Puxo 10 aqui. 3 vezes 3, 9. Sobra 1. Puxo 2. 3 vezes 4, 12. 0. 34. Então a gente sabe que, com certeza, desse ponto aqui, ó, esse pouquinho aqui é o que? É 4. Beleza? Esse pouquinho ele é 4. Ou seja, 30 mais 4 mais 40. Ou seja, aqui tem 34, né? Então é 40 mais 34. Que a gente acabou de calcular aqui, o meio dessa circunferência imaginária, entre aspas, que tem aqui. Então, o raio nesse caso é 34, 34 mais 40 que tem aqui em cima, a gente tem o raio dessa circunferência maior aqui.
né? Então é 74 exatamente. Beleza? E como que a gente sabe que é 74 exatamente? Porque a questão fala aqui, ó, o valor de R é igual a, então é exato. Se fosse um valor aproximado, ele diria aproximadamente, e aí nem valeria a pena a gente entrar nessa questão de cálculo aqui, né? Valeria a pena a gente ir direto no olhômetro, porque é aproximado, saca? Mas é exato, é 74. Então, letra C aqui para essa questão. Tamo junto.